Gente, quero começar pedindo perdão. Me deu um insight aqui na última sessão nossa, e eu fui estudar um pouquinho e esqueci da hora. E acabou que a gente voltou quase no horário normal. Eu estou com a suspeita de que o horário está passando mais rápido hoje. Ok. Todo mundo voltou? Se alguém na porta puder chamar os fiéis para mim. Ok. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 21. A partir do versículo 33. Mateus 21, a partir do 33. Diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, nós temos aqui uma parábola de Jesus, onde a gente deu um panorama sobre isso. Onde Jesus fala a respeito do reino. Na verdade, ele vem falando em várias outras parábolas a respeito dessa questão do reino de Deus. E Jesus entra aqui com um conceito muito claro. Ele fala de um certo homem proprietário que tinha uma vinha, preparou ela e arrendou para um grupo de lavradores. Esse primeiro grupo de lavradores falhou. Então a Bíblia diz que seria arrancado deles a responsabilidade do cuidado e confiado a um segundo grupo de lavradores. A Bíblia diz que os judeus entenderam que era deles que Jesus falava. Como ele está falando contra o primeiro grupo de lavradores, não o segundo, nós sabemos que o primeiro grupo de lavradores são os judeus, o Israel natural. A Bíblia está dizendo de forma muito clara que foi confiado a eles o reino de Deus. Mas, porque eles não cumpriram com o seu papel, lhes seriam arrancado e confiado a um outro povo. Então, nós não podemos tratar desse assunto de Israel, querido, sem mexer lá na origem, no início de tudo. O livro de Gênesis nós podemos chamar do livro dos começos. Nós vemos Deus tentando algo com Adão, Adão falhou. Nós vemos Deus tentando começar algo de novo com Noé, Noé acaba falhando. Nós chegamos em Abraão, nós temos uma terceira tentativa de Deus. E Deus diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você e a sua descendência. Deus diz: eu vou abençoar você e a sua linhagem. Deus diz de tal maneira que em ti, e obviamente na sua linhagem, serão benditas todas as famílias da terra.
Deus estava dizendo, o que eu quero fazer com você não é meu plano pessoal de salvação, não é só uma bênção sobre a sua vida. Ele diz, o que eu vou fazer em toda a terra vai ser através de você. Então não é à toa que nós temos todo esse relato do Velho Testamento sobre Abraão, as promessas feitas a Abraão. No Novo Testamento, a expressão filho de Abraão é muito usada. A Bíblia fala de uma mulher que Jesus ministrou, libertou ela numa sinagoga, né? E ele diz, não se deveria libertar essa filha de Abraão. Jesus usa essa expressão, né? Não era só os judeus que usavam, Jesus usa essa terminologia. E quando os judeus se orgulham de serem filhos de Abraão, Jesus começa a dar a entender que todas as palavras que foram dadas sobre a linhagem de Abraão, elas não iriam se cumprir somente através de uma linhagem literal. Jesus diz, das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eu falei ontem aqui, à noite, no desfecho da ministração da noite, que assim como Deus disse para Abraão, a sua descendência será como a areia do mar, dando a entender que haveria uma descendência terrena que se multiplicaria, ele também disse, a sua descendência será como as estrelas do céu, apontando com isso para uma linhagem celestial, que também se multiplicaria. E o que nós percebemos que o Novo Testamento fala sobre os gentios, entrando no plano de Deus, e tanto o livro de Gálatas como o livro de Romanos aponta para Abraão como nosso pai, mas o pai da fé. A Bíblia fala da igreja dos gentios e fala da gente como sendo o Israel de Deus. Em alguns momentos Paulo fala do Israel segundo a carne, o Israel natural, ele usa essas expressões, mas ele fala do Israel de Deus. Então, a gente precisa entender no plano e no propósito de Deus o que é a distinção desse grupo do Israel natural e o que é a igreja dos gentios entrando no plano e no propósito de Deus. Eu não creio, querido, que no céu vão ter duas noivas, duas igrejas, nada disso. Em Mateus 8:11, Jesus diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Jesus já estava anunciando a inserção dos gentios no plano de Deus. Ele diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo, no final das contas, nós vamos misturar todo mundo, né? Então, não estamos falando que no final nós vamos ter essa separação, mas hoje é inevitável a gente ter que, ao estudar a Bíblia, lidar com essa separação. No Velho Testamento existiam só judeus e gentios. A gente podia dividir a humanidade entre judeu e não judeu. O judeu como sendo o povo da aliança, os demais como sendo gentios. Muitos gentios se convertiam ao judaísmo. E esse convertido era chamado de um prosélito. Ele precisava observar o ritual da circuncisão, guardar e observar toda a lei, né? E ele até poderia ser inserido dentro do contexto dos judeus, mas havia essa separação. Em 1 Coríntios 10:32, o apóstolo Paulo diz assim, não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gentios, e dizem, nem tampouco a igreja de Deus. Então ele dá a entender que um novo grupo aparece nessa história. Tá? A Bíblia diz no livro de Efésios que havia separação entre judeus e gentios, mas que o Senhor desfez a parede de separação, a inimizade que havia entre os dois. E a Bíblia diz assim, lá em Efésios 2, para dos dois criar um novo homem. Não quer dizer que dos dois ele só fez um, dos dois ele fez mais um. Então nós ainda temos o judeu natural, nós temos os gentios do ponto de vista natural, mas nós temos a igreja, que é a soma do Israel de Deus com os gentios que se converteram a Cristo. E a gente precisa, para efeito de estudo, fazer essa separação. Nessa parábola, Jesus está dizendo que porque eles não deram os frutos, vieram os servos para cobrar os frutos. Isso é uma referência aos profetas. Jerusalém, Jerusalém, é o choro de Jesus, que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. A Bíblia diz, apedrejaram um, mataram o outro, não deram ouvido. Por fim, vou enviar meu filho. Jesus está falando de si mesmo. E Jesus já profetizou que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Mas ele fala da inserção de um novo grupo. Agora, vamos voltar lá em Abraão para entender um pouco essa questão do plano e do propósito de Deus envolvendo Israel. Né? Em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 18, Gênesis 15, 18,
Deu a louca no meu tablet. A Bíblia diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui fala de uma aliança ainda, num nível que diz respeito à terra prometida. Em Gênesis 12, que nós temos aquela menção que eu falei, de em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um propósito para essa semente de Abraão. Quando todo esse povo sai do Egito, eles saem em direção a essa terra que Deus prometeu, para que eles possuíssem essa terra. E a partir do fato de que eles estariam habitando nessa terra, Deus tinha um plano específico em relação a eles como nação, como linhagem. No livro de Êxodo, logo depois deles saírem do Egito, quando eles chegam no Monte Sinai, em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos 5 e 6, Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então Deus diz: toda a terra é minha, mas eu quero que vocês sejam a minha propriedade peculiar, particular, meu povo de propriedade exclusiva de toda a terra. E Deus começa a estabelecer ordens, dizendo: vocês não vão se misturar com os povos da terra, não vão aprender os seus costumes, vocês vão viver para mim. É evidente que Deus está trabalhando com eles no sentido de dizer: eu vou construir algo a partir dessa linhagem natural de Abraão. Há momentos, querido, e a gente precisa entender isso no plano de Deus, que quando as pessoas falham no plano de Deus, elas são substituídas. Saul falhou, foi substituído por Davi. Nós vemos, por exemplo, a nação de Israel, o plano inicial de Deus é que todo mundo fosse o que ele chama de um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Deus, a princípio, ele não queria uma tribo de sacerdotes, ele queria uma nação de sacerdotes. Mas Israel falhou no plano de Deus, e aí Deus diz: em vez de me dedicarem os seus primogênitos, eu vou fazer uma troca e eu vou assumir a tribo de Levi, que tem quase o mesmo número dos primogênitos, no lugar dos seus primogênitos, e eles vão ser sacerdotes. A gente percebe que houve uma mudança justamente por uma questão de fidelidade. Em Esther 4,14, Mardoqueu manda um recado para a rainha Esther, e diz assim: se você se calar agora, de outra parte vai se levantar socorro para Israel. Ele disse: se você ficar quieto, Deus vai levantar de outra parte. Mas ele disse: quem sabe não foi para um tempo como este que chegasse ao reino, que chegasse a rainha. Disse: será que não é justamente para essa hora que Deus colocou aí? Mas o conceito que a gente vê na Bíblia é que, para que Deus possa cumprir o propósito maior, quando uma pessoa falha, ele vai levantar outra para que o propósito maior se cumpra. Nós vimos nesse texto de Mateus 21 que Israel falhou em relação ao plano de Deus. E é anunciado uma substituição por um outro grupo de lavradores, que nós sabemos, e vamos mostrar pela Bíblia, ser a igreja dos gentios. A Bíblia diz: Jesus veio para o que era seu, o seu povo. A Bíblia diz: mas os seus não o receberam. Então a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os seus filhos. Aqueles de quem não se esperava. Nós já vamos ler sobre essa questão dos gentios, mas a gente percebe que Israel, ele fica fora no plano de Deus. Em Mateus 23, de 37 a 39, a Bíblia diz assim: Jerusalém, Jerusalém, desabafo de Jesus, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem, em nome do Senhor. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha para essa afirmação de Jesus: eis que a vossa casa ficará deserta, ele está anunciando o que iria acontecer com Israel. Vocês erraram,
matar, apedrejar os profetas, vão me rejeitar também. Sua casa vai ser abandonada. Deus está tirando vocês de lado. E Ele vai incluir agora os gentios no plano e no propósito de Deus. Isso é o que eu gosto de chamar de uma rejeição temporária de Israel. A Bíblia não fala de uma rejeição permanente, porque haverá uma restauração. Então eu gosto de chamar isso de uma rejeição temporária. Abre comigo em Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Vamos começar aqui pelo versículo 1. Paulo diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? E diz: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo diz: mesmo sendo judeu, não fui rejeitado, eu sou parte do seu povo, porque Paulo estava entre aqueles que se converteram. Então, a rejeição de Deus não era para com um povo, uma linhagem, né, uma cadeia de DNA, mas o Israel natural é que rejeitou a Deus. E eles, por conta disso, nós já vamos ver, foram colocados de lado no plano de Deus temporariamente. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Estou começando por esse versículo antes, para mostrar que a rejeição que Paulo fala depois não é uma contradição. Aqui ele está falando, não há uma rejeição no sentido da porta fechada, porque quem deles converte pode entrar, e essa rejeição também não é permanente, porque ele vai anunciar uma restauração futura. Tá? Mas mais à frente nós vamos ler sobre a rejeição temporária. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E diz lá, quando Elias achou que não tinha mais ninguém, Deus disse: ei, tem mais 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Ele está dizendo que ao longo da história eles nunca foram liquidados. Esse povo de Deus nunca desapareceu. Ele diz: tem um remanescente segundo a graça, mesmo porque a igreja começa, querido, levando o evangelho aos gentios, mas antes de que a porta se abra aos gentios, ela começa em essência com os judeus. Então, eles não estão proibidos de entrar. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles, que é rejeitar Jesus, redundou em riqueza para o mundo, porque daí o resto dos gentios foram alcançados, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, o que Paulo está dizendo, gente, se essa rejeição já foi uma bênção para o mundo, imagina a plenitude. O que ele está dizendo? Haverá, então, um momento de plenitude. E se a terra já foi abençoada quando eles estavam sendo rejeitados, imagina o que não vai acontecer com a terra quando eles tiverem a sua plenitude. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, haverá um reestabelecimento, ok? No entanto, a Bíblia está falando que eles foram rejeitados. Quando você lê os versículos anteriores, não é uma rejeição permanente, mas ele está falando de uma rejeição que, no momento, redundou em reconciliação. Agora, ele fala de uma aceitação, de um reestabelecimento. Então, o que nós vemos, é muito importante entender isso, é que há um momento onde o Israel natural, ele sai do plano de Deus, mas com uma promessa de que ele volta novamente para o plano de Deus. Guarde essa afirmação deste jeitinho, porque ela é bem importante. 17, perdão. Se porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos,
Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Agora, olha o versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Então o que Paulo está dizendo de novo? Olha, em algum momento os ramos foram quebrados, tirados. Os gentios foram enxertados no lugar deles. Mas a Bíblia diz, foram quebrados pela incredulidade. Mas eles podem ser reenxertados. E eles serão. Vamos continuar lendo. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este... Está acompanhando aí na Bíblia? Mistério. Fala para o irmão ao seu lado. Faz cara de mistério. Fala para ele. Mistério. A Bíblia diz, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel. Esse em parte, querido, não está falando de um endurecimento pleno nem permanente. Porque diz assim, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então a Bíblia diz, o endurecimento de Israel, que permitiu que os gentios entrassem no plano, ele vem em parte até que, esse até que mostra que vai ser retirado, até que chegue a plenitude dos gentios. Israel falha e os gentios entram. Eles vão ter o seu ápice, a sua plenitude. Depois disso, a Bíblia está falando de uma reinserção de Israel. Vamos continuar. Versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então, nós entramos aqui num ponto-chave, né? E é importante que a gente pense sobre essa perspectiva. Há uma substituição. Abre comigo em Efésios 2, eu quero fortalecer isso ainda mais. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 11. Paulo está escrevendo agora uma igreja de gentios, falando do ponto de vista natural da carne, gentios. O texto diz, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então ele está falando, ó, gentio na carne. Porque nós vamos ver uma abordagem dessa questão de gentios diferente no Novo Testamento. Paulo escreveu aos Coríntios que naturalmente na carne são gentios. E ele diz, quando ereis gentios, porque ele está dizendo, vocês se converteram. E agora vocês são Israel de Deus. Mas ele diz, na carne, vocês eram gentios e eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Tá? Então, o Israel natural desprezava vocês, chamando vocês de incircuncisos. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, na condição de gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paulo mostra que havia essa parede de separação entre judeus e gentios. Ele diz: Jesus veio desfazer isso. E ele veio dos dois criar um novo homem. E nesse novo homem ele veio juntar judeus e gentios. Paulo está falando aos Efésios que eles são gentios convertidos, mas ele está falando como um judeu convertido, e ele está dizendo: nós todos somos parte do mesmo corpo. Agora, esse corpo, querido, não é nem judeu, nem gentio, é uma formação com dois, que ele chama de a igreja de Deus ou a família de Deus. Com tudo isso em mente, eu quero que agora a gente pense e processe junto algumas coisas. Há um tempo determinado para a entrada desses gentios. Por que é que eles entraram? Porque Israel falhou. Essa é a razão pela qual Israel saiu no plano de Deus. Por que que Israel saiu? Porque ele não cumpriu o que lhe foi confiado. Ele não entregou os frutos. Então ele sai de lado no plano de Deus. A igreja entra no lugar dele. Agora, a igreja entra debaixo de uma promessa de que ela vai cumprir os frutos. A Bíblia diz: o endurecimento vem em parte a Israel até que a plenitude dos gentios chegue. Essa plenitude, querido, mostra que a igreja não sai da forma como Israel saiu. Israel sai de lado porque falhou. Para que Israel volte, a igreja é que tem que sair. E a igreja não sai de lado, rejeitada, porque ela cumpre o seu propósito. Comece você a pensar comigo: só existe uma saída. Nas palavras do Leão da Montanha, um desenho que eu assistia quando era criança. Quem que é dessa época? Saída para a direita, saída pela esquerda. Nas palavras do Leão da Montanha, a gente diria: saída para cima. Eis que vos digo um mistério. Então, aqui tem mistério, né? Há um tempo, obviamente, determinado para isso tudo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, está indo muito rápido ou está dando para acompanhar? Lucas 21. Lucas 21, 24. Jesus está falando agora de Israel. Diz: cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Jesus começa a falar do que vai acontecer com a destruição de Jerusalém. Mas ele diz: até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus começa falando da destruição de Jerusalém. Logo depois da morte de Jesus, irmão, a coisa vai piorando, até que no ano 70 ela é completamente destruída. Aí ele diz: Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Esse até que o tempo se complete, Jesus joga lá para frente, com agora o quê? A vinda do Senhor Jesus sendo parte do desfecho da história. Então, isso precisa, obviamente, né, dentro da mesma linha que a gente vem trabalhando, ser entendido. Há uma restauração esperada para Israel? Claro que há. Em Atos 1,6, eles perguntam: é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Estão dizendo: vai ter alguma coisa acontecendo. Jesus disse: não vos compete saber os tempos ou as épocas. Ele diz: não foca na restauração de Israel ainda. Vamos focar no agora. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Vão ser minhas testemunhas para pregar não só em Jerusalém. Jesus está falando para eles: para de pensar só em Israel. Vocês vão testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele diz: agora é a hora de enxergar um outro horizonte, é a hora de enxergar a vez dos gentios. Aí o Senhor termina o assunto dizendo: mas eu volto.
E com essa coisa, né, de que os anjos dizem, ele volta, ele está dizendo, nós vamos ter que mexer nesse assunto de Israel lá na frente. Então, é importante que a gente entenda essa visão da rejeição temporária, né, e das promessas de restauração. E aqui, querido, vamos tentar entender algo juntos. Nas 70 semanas de Daniel, o cronômetro está correndo sobre quem? Sobre Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Terminou o cativeiro dos 70 anos, saiu a ordem, disparou o cronômetro, está valendo. Esse cronômetro corre até o momento em que Jesus diz, eis aí, abandonada é a vossa casa. No momento que Jesus diz, abandonada é a vossa casa, Israel sai de cena, os gentios entram. Quando os gentios entram, o cronômetro parou. Quando é que o cronômetro volta? Quando Israel voltar. Quando é que Israel volta? Quando os gentios saírem. Está claro isso? Diante de tudo isso, querido, eu não vou esconder qual que é a minha posição na cronologia. Para mim não existe como essa 70ª semana voltar, a não ser pelo arrebatamento da igreja. Este é o evento inicial que vai desencadear todos os outros. Então essa é a minha opinião. Se um dia eu tiver errado, não tem nenhum problema, né? Porque a importância, querido, não é a gente acertar a ordem da cronologia, é a gente viver pronto. Então, vamos pensar em algumas outras verdades juntos. Abre aí Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 67. A gente precisa olhar para o ministério de Jesus com a revelação certa. Lucas 1, 67. Profecia de Zacarias, pai de João Batista. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Então, a salvação onde? Na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, durante todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo, presta atenção aqui, ao seu povo, conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Né? O texto todo mostra, querido, para quem Jesus estava vindo inicialmente. Jesus vem primeiro para os judeus. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 5 e 6, Jesus começa a preparar os seus discípulos para o trabalho que eles tinham que realizar. É o momento em que ele está dando ordem, comissão, ao enviar os seus discípulos. Mateus 10, 5 e 6. A Bíblia diz, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas procurai, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor diz, não estou mandando vocês para os gentios, não estou mandando vocês para os samaritanos. Isso começa a acontecer, querido, no livro de Atos. Ele diz, eu quero que vocês vão a quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Vira para alguém ao seu lado e fala, Jesus veio primeiro para os judeus. Agora, irmãos, isso é um fato. Em Mateus 15, 21, Mateus 15, 21, o Senhor Jesus é abordado por uma mulher gentia. A Bíblia diz que ela era cananeia.
Jesus está lá para as bandas de Tiro e Sidom. E a Bíblia fala que uma mulher cananeia que veio daquelas regiões, então ela não é uma judia, ela clamava assim: ô filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que ele, Jesus, porém, não respondeu palavra. Irmão, muitas vezes eu ficava meio confuso lendo esse texto. Depois Jesus não deu moral para a mulher. Falou nada, não abriu a boca, gelou ela. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ele disse: se o senhor não vai atender, então manda embora, que está pegando mal, está ficando feio. A mulher não para de clamar e o senhor não toma atitude, mas também não responde. 24, Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa afirmação, querida, é importantíssima. Ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Outro dia alguém falou: mas pastor, Jesus chamou uma mulher de cachorra. Eu falei: olha, o termo cachorrinho ele era mais polido, educado que só o termo cão, né? Que até hoje a gente usa até para falar do cão mesmo. Mas, ainda assim, o que Jesus falou foi forte. O que ele está dizendo? Mulher, você pode estar até frequentando a casa, entrando na casa, convivendo com os filhos, mas você não é filha. Jesus está falando de Israel, tem por direito de aliança uma posição. Eles podem sentar à mesa e comer do pão. Ele diz: você anda aqui pelo meio, foi aceito e até benquista na casa, mas você não está na mesma posição que eles. Jesus diz: não é certo tirar pão dos filhos e colocá-lo aos cachorrinhos. Ele está dizendo: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É aqui que essa mulher rompe em fé de uma forma tremenda. Ela diz: Senhor, mas cá entre nós, os bonitão dos seus filhos não estão aproveitando o que o Senhor está dando. Ela diz: eu não estou tentando usurpar o lugar deles. Ela diz: como cachorrinha, do jeitinho que o Senhor falou. O Senhor sabe que os cachorros comem as migalhas que caem da mesa. E já que eles não estão aproveitando tudo, me deixa pegar a sobra. Irmão, a fé dessa mulher me surpreende. Porque se comendo das migalhas que caem da mesa já tem cura e libertação para a sua casa, o que não está à sua disposição quando você assumir o seu lugar à mesa como filho? Ela diz: não estou tentando usurpar ninguém, eles continuam sendo o primeiro. Eu como segundo, posso pegar a migalha? E Jesus diz: pega a migalha, ser curado com as migalhas, libertação para a sua casa. E a gente tem uma cena aqui extraordinária. Mas a gente precisa pensar, querido, naquilo que o Senhor Jesus está falando, sobre ter vindo primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Há uma ordem no plano de Deus. Essa ordem vai sendo revelada na Bíblia. Abre comigo em Romanos 1,16, e a gente vai ver algo interessante que o apóstolo Paulo afirma. É nesse texto que a gente tem aquela declaração conhecida de Paulo, que diz: eu não me vergonho, né, do Evangelho de Cristo. Ele diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele diz assim: primeiro do judeu, e também, ou outra versão diz, e depois do grego. A expressão do grego aqui, querido, não está falando do grego nascido na Grécia. A expressão do grego era uma maneira que eles usavam para falar dos gentios. Porque embora eles estivessem vivendo os dias do Império Romano, foi o Império da Grécia, antes de Roma, que havia dominado o mundo de tal maneira que eles criaram toda uma cultura que era chamada cultura helenista. O grego, querido, era falado no mundo inteiro daquela época. Mesmo que os romanos vieram com a sua própria língua e entra, né, o latim, aquilo tudo, o grego era a língua da época. Para você ter uma noção, era algo mais forte do que é o inglês hoje. O grego era a língua universal. Então, a expressão grego era uma forma generalizada para falar dos gentios. Então, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas ele diz: primeiro do judeu, depois do gentio. Há uma ordem no plano de Deus. Jesus se revela e diz: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele manda os seus discípulos e diz: primeiro para os gentios. Não tome rumo ainda, nem para os samaritanos, nem para os gentios. Primeiro para os judeus. Paulo está dizendo de uma ordem: primeiro o judeu, depois o gentio. Não quer dizer que Deus não tinha um plano para o gentio, mas em primeiro lugar era o judeu. E essa afirmação é repetida no capítulo 2 de Romanos.
Romanos 2, eu acho que é no versículo 9, isso. Ele fala no 7 de vida eterna, depois no 9 ele diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Primeiro do judeu e depois do grego. Glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Primeiro do judeu e também do grego. Agora olha o versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então essa distinção, primeiro um, depois o outro, não é acepção de pessoas. Ele até diz, tanto um como o outro vai ter salvação, tanto um como o outro vai ter condenação, mas ele mostra que há uma ordem. Por que é uma ordem? Porque uma aliança foi feita aqui, com Deus, por parte de Abraão, incluindo a sua descendência. Deus não estava olhando para os filhos de Abraão somente como a linhagem da carne. Mas antes de falar das estrelas do céu, ele menciona a areia do mar. E no plano de Deus, os judeus tinham o direito de vir em primeiro lugar. Agora, com esse fundamento colocado, com esse conceito, eu quero que a gente volte a pensar nos assuntos que a gente está discutindo aqui. A gente já afirmou, né, que no Novo Testamento haviam declarações de que os gentios seriam incluídos. Atos 1:8, Jesus disse, vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas antes disso, Jesus já estava fazendo afirmações a respeito disso. Em Mateus 12, 21, Mateus 12, 21, porque quando a gente fala primeiro um, depois o outro, é importante entender o que Paulo fala sobre não ter acepção de pessoas. Mateus 12, 21, Jesus diz assim, no seu nome esperarão os gentios. Ele está citando aquele texto de Isaías, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. A Bíblia diz, e no seu nome, né? Quem é o seu nome? No versículo anterior, o 18, ele diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e a Bíblia diz, ele anunciará o juízo aos gentios. No versículo 21, nele esperarão os gentios. Apesar de Jesus o tempo todo estar dizendo, primeiro para o judeu, ele não está fechando a porta para o gentio, ele diz, vai chegar a vez deles. Então, com isso tudo devidamente estabelecido, eu estou tentando montar as peças do quebra-cabeça, eu creio que é quando a gente começa a entender o que é que Jesus fala, em Mateus 19:30 e depois Mateus 20:16, quando ele fala a respeito dos primeiros e dos últimos. Vamos lá, Mateus capítulo 19. Versículo 30. Só lembrando, vamos começar no 28. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando do momento em que ele virá sentar no trono, segunda vinda. 30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Agora, no capítulo 20, no versículo 16, Jesus afirma, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Quando Jesus vem na sua primeira vinda, quem é que foi colocado em primeiro lugar? Os judeus. Quem ficou por último, para depois? Os gentios. Por ocasião da sua segunda vinda, a ordem inverte. Na primeira, nós temos os judeus primeiro, os gentios depois. Por ocasião da sua segunda vinda, os últimos na primeira, agora são primeiros. E os primeiros na primeira vinda, agora são os últimos. Essa ordem inverte. Quando você entende a inversão dessa ordem, isso é mais um argumento para nos fazer entender a separação desse povo, dessa parada do cronômetro. Sobre o teu povo e a tua santa cidade, 69 semanas correram enquanto Israel está no cenário. A contagem das 70 semanas interrompe quando ele sai. A contagem volta quando Israel entra.
Mas quando nós falamos da segunda vinda do Senhor, agora nós precisamos entender essa separação de judeus e gentios. É muito importante, querido, que a gente tenha a visão correta ao lidar com Israel e a igreja. Eu vejo muita gente falando de Israel e a igreja, quase sempre parece desmerecendo a igreja e botando Israel lá em cima. Eu lembro de um pastor que uma vez nós estávamos vendo um cara ministrar, que era um judeu, mas daqueles bem cheio do Espírito Santo, o cara estava arrebentando tudo. Ele abriu a Bíblia para mim num texto, acho que é de Zacarias, que diz, naquele dia, 10 homens pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo, nós queremos ir contigo para o templo. O texto está falando do impacto de conversão que eles vão produzir. Mas esse cara interpretou para mim, dizendo que um judeu vale por 10 comum. Né? Como quem diz, nós não somos nada. Irmão, essa mentalidade era tão forte quando era pequeno, que eu ficava pensando, por que minha mãe, quando grávida, não foi me parir lá em Israel? Aí pelo menos eu tinha nascido melhor, tinha nascido uma espécie de super crente, né, de um super ministro, porque a gente criava uma imagem, né, que volta e meia eu via a turma falando dos banqueiros judeus ao longo do mundo, essa é a bênção de Abraão sobre eles. Eu digo, irmão, nós precisamos entender que a bênção de Abraão foi dada a nós, a igreja. A Bíblia é muito clara sobre isso no livro de Gálatas, que Jesus se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Então, se alguém tem direito a essa bênção, é a gente. Mas o povo fica falando do judeu natural, como tem direito a uma bênção que a gente não tem. Aí outro dia eu questionei, o cara falou, como é que você explica eles enriquecerem? Eu falei, eles trabalham, e você não. Irmão, esse povo vive para trabalhar, e não é só eles. Você olha ao longo do mundo, tem muita gente enriquecendo. Os árabes estão enriquecendo, os coreanos estão migrando para o mundo inteiro enriquecendo, os indianos estão fazendo isso. Mas nego trabalha noite e dia, sem parar, 7 dias por semana. Em alguns casos, até os judeus estão trabalhando de forma a não respeitar o sábado. Então, às vezes a gente fica criando uma fantasia como se eles fossem melhores. Como se eles vão vir fazer nos últimos 7 anos o que em 2000 anos de história a igreja não fez. Eu não aceito essa mentalidade. Eles só vão voltar, irmãos, porque nós terminamos o serviço. A questão não é que eles vão vir ser uma espécie de supercrente e fazer algo maior. No entanto, como há uma promessa de Deus a ser cumprida, e Deus vai abreviar aqueles dias muita coisa. O abreviar, querido, não quer dizer que o relógio vai rodar mais rápido. Mas muita coisa vai acontecer em pouco tempo. Então, eu particularmente acredito que se nós olhamos para a história da igreja, o derramar do Espírito sendo progressivo, a Bíblia fala sobre as primeiras e as últimas chuvas. As últimas chuvas normalmente são mais fortes. A Bíblia diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu creio que a última geração que vai anteceder a vinda do Senhor vai se mover num nível no Espírito Santo maior do que mesmo a geração apostólica. Eu creio nisso, porque o mover de Deus é progressivo. Então, quando a gente começa a pensar nisso tudo, eu imagino que mesmo no período da tribulação, que é o momento de Israel ser reinserido no plano de Deus, que vai haver um grande mover do Espírito Santo. Os dispensacionalistas, que são a grande maioria dos pré-tribulacionistas, durante muito tempo ensinaram que o Espírito Santo não vai estar aqui na tribulação. Irmãos, eu creio que isso é um enorme equívoco. Em primeiro lugar, você não tira um Deus onipresente da terra, para começo de conversa. Segundo, Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia diz, naqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua vai se transformar em sangue, são todos sinais da grande tribulação, atrelados à promessa de um derramar do Espírito Santo. Então, a gente não pode criar a ideia ou conceito de que o Espírito Santo não vai estar aqui. Aliás, vou te dar um outro, que talvez sugira, eu gosto muito da tipologia bíblica. E pela tipologia bíblica eu tenho cada vez mais dificuldade de ter uma posição diferente da pré-tribulacionista. A gente olha para o Elias, que foi um baita de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Todo mundo concorda com isso? O que aconteceu com Elias? Foi arrebatado. A gente tem uma figura muito interessante aqui. Quando Elias é arrebatado e sai de cena, a Bíblia diz que um outro profeta entra em cena, e agora ele está movendo debaixo de uma unção dobrada. Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14 grandes milagres. Nós temos 14 milagres, separando aí os grandes, juntando todos, operados por Elias. Eliseu tem 28 milagres, na verdade 27. Deus estava devendo um para ele, é por isso que quando jogaram o morto que bateu, né, nos ossos de Eliseu, o cara levantou porque Deus estava devendo um, né, e Deus paga o que deve, amém? Então, ele está movendo a unção dobrada. Agora, vamos olhar para Eliseu, logo que ele assume o ministério. A Bíblia diz que ele está subindo lá a ladeira,
e uma molecada começa a zombar dele. Sobe calvo, careca, pouca telha, acho que, né, falaram tudo aquela palhaçada na versão da época que a gente também, às vezes, brinca hoje. A Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoou. E a Bíblia diz assim, então saíram do bosque 2 ursas. A Bíblia diz, e despedaçaram 42 daqueles meninos. Você já parou para pensar que a Bíblia dá o detalhe de quantas ursas e de quantos meninos? Aí você vai para Apocalipse 13. A Bíblia fala de 2 bestas, uma que surge do mar, outra da terra, que vão despedaçar por 42 meses. Não me diga você que isso é coincidência. A figura do que está acontecendo com Eliseu é uma figura de algo que vai acontecer também no tempo do fim. Isso me faz entender que depois de um Eliseu, de um Elias que moveu poderosamente em Deus, foi arrebatado, vai ter um Eliseu muito ungido, botando para quebrar. Né? Então, eu acredito numa restauração de Israel, que eles vão provar algo, o mover do Espírito, derramado do Espírito é progressivo, mas quando a gente olha as figuras, eu não consigo pensar de forma diferente. Vamos pensar aqui sobre algo junto, de novo. Jesus disse que os dias da sua vinda serão semelhantes aos dias da vinda de Noé. Lembra desse texto que nós lemos ontem? O que aconteceu nos dias de Noé? Deus anuncia um dilúvio. O dilúvio é para julgar quem? Os ímpios. Mas Deus tinha salvação para quem? O justo. É assim que Deus trata. 2 Tessalonicenses 1, 6, a Bíblia diz, Deus dará em paga tribulação aos que vos atribulam, mas para vocês, alívio. Então, vem o juízo para dar em paga a tribulação aos que nos atribulam, mas para Noé e sua família, alívio. Eles entram na arca. Quando o dilúvio vem, o mesmo dilúvio que vem julgar a terra, faz com que a arca suba. A arca sobe junto com as águas, Deus faz uma faxina embaixo. A arca desce para um novo tempo de vida na terra. O que eu creio que acontece com a vinda do Senhor? A igreja sobe, Deus faz uma faxina embaixo, a igreja regressa com Ele para um novo tempo de vida na terra. Todas as figuras bíblicas, que na tipologia, elas vão apontando algo. A Bíblia fala de Miriam, que junto com Arão começa a brigar e discutir com Moisés. Por quê? Porque Moisés arrumou uma esposa cuxita, gentia. Essa é a implicância deles. Moisés, como libertador, é uma figura de Cristo. E Cristo, a Bíblia é clara em dizer que ele teria uma noiva gentia, que não seria só os judeus. Paulo diz que isso ia despertar o ciúme de quem? Dos judeus. Miriam fica doida com o acontecido. Deus olha para Miriam e diz, pela sua rejeição, eu vou julgar você. 7 dias leprosa fora do arraial. Deus vai julgar o Israel, que vive implicando com a noiva gentia dele, durante 7 dias. Há uma restauração, mas também há um trato. Você vai olhando todas as figuras bíblicas, elas vão convergindo nesse desfecho. Você não precisa, querido, de forma alguma, ter que acreditar que na ordem das coisas, né, a distinção do pré-tribulacionista tem que ser assim. Eu tenho amigos que são mid, acredito que a coisa vai acontecer no meio. Eu tenho muitos amigos que são pós-tribulacionistas. Essas coisas não impedem a gente de ter comunhão. Até porque quando eu olho para eles, eles estão preparando o povo para o que der e vier. Quando eles olham para mim, a gente está preparando o povo para o que der e vier. Mas se a gente vai entender a profecia, por que dessas 70 semanas? Irmão, tem algo que separa a penúltima da última. Tem um intervalo. O intervalo foi produzido e a gente não pode ignorar isso. Então, o mesmo motivo que leva os gentios a entrarem, que é o afastamento de Israel, é o que vai trazer depois o Israel de volta, é a saída dos gentios. Só que eu particularmente creio, né, que nós saímos para cima. Agora vamos falar um pouco do Israel de Deus, só para fechar esse assunto. Quem é judeu? Em Romanos 2, 28 e 29, o apóstolo Paulo faz uma afirmação tremenda. Eu ouvi muito, irmãos, desde criança a frase de que Israel é o relógio de Deus. Tipo, é a partir dele que se conta as coisas. Eu quero dizer para você que a igreja é o relógio de Deus.
O relógio está rodando sobre Israel? Tá. Mas porque eles saíram e nós entramos, o relógio só volta para eles quando algo acontecer com a gente. A gente precisa fazer essa distinção. Nesse tempo, nós somos o Israel de Deus na terra. A igreja não é inferior em nada, querido, ao Israel de antes e nem ao Israel depois. E a igreja vai cumprir com a sua missão e vai entregar os seus frutos. Agora, olha o que Paulo diz, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 9, do versículo 6 até o 8, Romanos 9, do versículo 6 até o 8. Paulo diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Irmãos, antes de Isaac, Abraão gerou Ismael. Depois de Isaac, ele casa com Quetura e tem mais 5 ou 6 filhos. Eu acho que são 5 filhos. Produção, se alguém puder olhar Gênesis 24 ou 25 aí. Né? Ele casa com Quetura e tem mais um monte de filhos. Mas a Bíblia diz, é em Isaac que será chamada a sua descendência. Então ele está dizendo, não é porque são descendentes de Abraão que são seus filhos. A promessa dos filhos de Abraão não ia se cumprir só na linhagem natural. Versículo 8. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Em Gálatas 4, ele fala que as duas mulheres de Abraão são em alegoria duas alianças. Uma gera filhos para a escravidão, e diz essa é a Jerusalém terrena. E diz a outra, que a Jerusalém celestial gera filhos da promessa. Então, a promessa de Deus a Abraão, ela não deixou de se cumprir na igreja. A gente não tem que imaginar que a restauração com Israel natural é porque Deus não fez o que tinha que fazer. A promessa se cumpriu, mas como a Bíblia diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Deus decidiu que na última semana, que por alguma razão eu decidi que ficaria nessa escada, a última das 70 semanas de Daniel, toda hora eu venho explicar ela aqui, né? Deus decidiu que ele ia tratar com o Israel natural para levá-lo ao seu reestabelecimento, à sua restauração, à sua readmissão. Agora, Deus não vai promovê-los aqui, porque a gente não foi lá essas coisas do lado de cá. A igreja vai cumprir o seu papel de forma gloriosa. E mesmo quando a gente olha e veja um cenário esquisito por aí, eu quero te lembrar, querido, que Deus ainda tem um povo no meio do seu povo. Ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. E Efésios diz que ele vai voltar para uma noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu creio, querido, numa igreja restaurada, né? E eu creio que o maior evento no calendário de Deus é esse casamento. Né? Esse tempo, esse grande desfecho, que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que é chamado de as bodas do Cordeiro. Falando nisso, eu quero falar um pouquinho sobre essas bodas do Cordeiro. Abra comigo em Mateus capítulo 22. Que hora que é o nosso próximo intervalo? 6 ou 6 e alguma coisa? Mateus 22. Uma coisa que eu quero mexer depois
essa distinção que a gente faz entre o arrebatamento, que ao meu entender acontece antes da grande tribulação, e a vinda gloriosa do Senhor. De vez em quando alguém vem com um texto, olha, mas de acordo com esse texto, essa vinda é ao final da tribulação. Irmão, nenhum grupo questiona que a vinda gloriosa de Jesus acontece ao final da tribulação. Nem quem é pré-tribulacionista, nem quem é mid, nem quem é pós-tribulacionista. Todo mundo entende que a manifestação gloriosa acontece aqui. A discussão é se o arrebatamento e a vinda gloriosa são juntos, ou se ele acontece depois. Para quem entende que não é junto e é depois, há um grupo que entende que é antes, há outro grupo que entende que é no meio. Os pós-tribulacionistas, eles entendem que é uma coisa só. A gente entende que assim como as profecias do Velho Testamento falavam de uma primeira e uma segunda vinda juntos, as promessas da segunda vinda falam de dois eventos. E eu quero mostrar para vocês 14 contradições bíblicas, se a gente não fizer uma distinção entre a vinda gloriosa e o arrebatamento. Então nós temos 28 textos, 14 deles, né, de um lado, 14 do outro, um colidindo com o outro, se a gente não fizer essa distinção. Né? E eu não consegui achar nenhum pós-tribulacionista até hoje, que me ajudasse a conciliar esse texto e essa visão. Por quê? Todos os textos que falam de uma vinda gloriosa aqui, que os pós-tribulacionistas usam para situar o tempo do fim, os pré-tribulacionistas também concordam. A distinção que eles fazem é separar o arrebatamento da igreja da vinda gloriosa. Porque o que a gente precisa entender, querido, é que o livro do Apocalipse, eu quero resumir, antes de falar das bodas aqui, eu vou resumir para você o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, em poucos minutos. Se você estiver anotando, logo no início, no capítulo 1, o Senhor fala para João, escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Isso está, para quem estiver anotando, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 19. Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste no passado, você já viu. As coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, o que é Apocalipse 1? As coisas que viste, a visão que ele tem do Senhor Jesus ressuscitado, de como ele manda o seu anjo com revelação da parte do Senhor. As coisas que são, Apocalipse 2 e 3. Carta às 7 igrejas da Ásia, e ele começa a tratar com as igrejas de coisas que estavam acontecendo naqueles dias. Do capítulo 4 de Apocalipse, irmão, em diante, até o 22, são as coisas que hão de acontecer. Tá? Então, assim, essa ordem, como João é instruído a escrever, ele obedece. E a gente precisa entender isso. Por quê? Você não vai achar o arrebatamento da igreja, nem no capítulo 1, nem no 2, nem no 3. Mesmo que o Senhor está anunciando isso. Por exemplo, em Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir, tudo isso está sendo jogado para frente. Agora, quando entra no capítulo 4, que a Bíblia, a partir daqui a gente vê que são as coisas que hão de acontecer, João diz assim, então vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia, sobe para cá. E diz, então fui levado em espírito. E lá de cima de camarote VIP, é que ele começa a enxergar tudo que vai acontecer. Para mim, o único lugar no livro do Apocalipse onde você encontra a figura do arrebatamento é no capítulo 4. Vi uma porta aberta no céu e uma voz me dizia, sobe para cá. É daqui que se assiste esse cenário. Ao meu entender, a igreja não está presente durante a tribulação. Tá? E eu tenho argumentos para pensar assim, mas eu repito, gente, isso não é necessariamente o mais importante. Agora vamos resumir o Apocalipse. Do capítulo 4 em diante, a gente tem então as coisas que vão acontecer. Basicamente, nós vamos ver, a partir do capítulo 4, o desenrolar da grande tribulação,
até a vinda gloriosa do Senhor. Isso é o livro de Apocalipse. No desenrolar da grande tribulação, até a vinda gloriosa do Senhor, esquecendo agora, independente da opinião da cronologia, onde poderia estar o arrebatamento, o que nós vemos é a abertura dos 7 selos, a partir do capítulo 6. No início do capítulo 8, a abertura do 7º selo, ela dá início ao toque de 7 trombetas. Então, no capítulo 8, a partir do versículo 1, começa o toque das 7 trombetas. Quando se toca a última trombeta, inicia então no capítulo 16, o derramar das 7 taças. Aqui, irmão, é onde a coisa realmente vai ficar sinistra, né? O derramar das 7 taças. Nesse interim, quando a gente fala das coisas que vão acontecer, a gente tem, ao meu entender, essa figura do arrebatamento da igreja no capítulo 4, dos 144 mil no capítulo 7, as 2 testemunhas no capítulo 11, a mulher e o dragão no capítulo 12, as 2 bestas do capítulo 13, o cordeiro com 144 mil é vindima da terra no 14. Vai existir menção aqui de Babilônia, não vai dar tempo de mexer, mas no capítulo 19, a Bíblia fala sobre as bodas do cordeiro e a volta de Cristo. A partir do capítulo 20, a Bíblia fala de um período de 1000 anos, que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Cristo, ao retornar com Satanás preso, estabelece um reino, um governo sobre a terra. Não quer dizer que o seu reino é de 1000 anos, ele vai reinar para todo sempre, mas existe algo nesse período de 1000 anos, que é o que a gente chama do milênio. Tá? Então é o seguinte, de qualquer forma, a cronologia da vinda do Senhor é, ao final, a vinda gloriosa da tribulação e antes do milênio. A única coisa que discute não é onde o milênio acontece, não é onde a tribulação acontece, nem a vinda gloriosa, né? A única discussão depois do milênio, nós passamos para o que chamamos do estado eterno, né? A única discussão é se o arrebatamento é no fim dessa semana, no metade dessa semana ou no começo dessa semana. Fora isso, irmão, é muito difícil ter qualquer outra discussão. Então, se você olhar o livro de Apocalipse dentro dessa perspectiva, a gente só tem 2 cenários onde você possa interpretar um arrebatamento. Um deles, Apocalipse 4, a porta aberta no céu, sobe para cá. O outro que alguns usam, Apocalipse 12, quando fala da mulher e o dragão, a mulher gerou um filho, e a Bíblia diz que esse filho vai reger as nações com vara de ferro, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado para Deus e o trono. Quando usa essa expressão, foi arrebatado para Deus e o trono, alguns não, é aqui a igreja sendo arrebatada. Esse episódio de Apocalipse 12 é na metade da tribulação. Então isso é o que leva alguns a terem aquela posição, né, mid-tribulacionista. Eu não creio, querido, que o filho é uma figura da igreja. Eu particularmente creio, se der tempo vou mexer nisso, que ele é uma figura de Cristo. E que a descrição de Apocalipse 12, ela não encaixa somente no que acontece na tribulação. A Bíblia fala do dragão como o diabo sendo a antiga serpente lá do Éden. Fala dele sendo expulso do céu numa peleja com Miguel, né? Então tem gente que acredita que isso já está falando do que aconteceu lá na queda de Satanás. Outros acreditam não, que ele vai ser expulso em definitivo só na tribulação. Todos os eventos de Apocalipse 12 são difíceis de determinar a cronologia. Eu particularmente acredito que a mulher é Israel. Em Apocalipse 12 a Bíblia diz que ela estava vestida do sol, tinha a lua debaixo dos seus pés e adornada com 12 estrelas. Quando José teve um sonho de que sol e lua e 11 estrelas se dobravam diante dele, que era a 12ª, o que é que Jacó interpretou? Meu filho, você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de ti? Essa figura me faz entender que a mulher é Israel. A perseguição toda será sobre Israel. Na primeira semana, a primeira metade da semana da aliança, Israel tem uma aliança com o anticristo que vai ser quebrada no meio. É na metade que inicia essa grande perseguição. A Bíblia mostra que essa mulher gerou um filho. Eu não creio que o filho que ele deu só a igreja. O filho que foi gerado foi arrebatado para Deus e o trono. O diabo nunca conseguiu fazer guerra com esse. Mas no final do Apocalipse 12, a Bíblia diz que ele vai fazer guerra contra os demais descendentes da mulher. Ela tem outros filhos. O próprio Jesus fala para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, eu proporciono salvação
A promessa é que eu venha dos judeus. Ele é filho dessa mulher. Agora, o dragão vai fazer guerra contra os demais descendentes da mulher, que a Bíblia diz assim, que guardam o testemunho de Jesus. Tá? Então, basicamente eu tentei resumir esse processo. Os pós-tribulacionistas acreditam que não tem como separar arrebatamento da vinda gloriosa. Os pré-tribulacionistas dizem, não, sem arrebatamento, a última semana não vai acontecer. Deixa eu te mostrar outro conceito. 2 Tessalonicenses. Está atropelando muito? Já voltamos em Mateus 22. Irmãos, Paulo disse que ele foi para Jerusalém, não pôde ver todos os apóstolos, mas ele conseguiu ter um encontro com Pedro, com Tiago, e ele falou assim, foi só 15 dias junto. Você imagina o cara chamar um encontro de 2 semanas de só 15 dias junto. Você imagina esses dois sentando para conversar, para falar das coisas do reino de Deus? Pô, irmão, eu queria ser uma mosquinha ali no meio daquela conversa, ouvindo aqueles dois. Né? Existem coisas tremendas dentro do reino para se tratar. E, de acordo com o livro de Hebreus, tem coisa que tem dieta, que não é qualquer um que aguenta. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. A partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus. A palavra traduzida aí, vinda, é parousia, vinda, chegada, advento. É a vinda gloriosa. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, para mim a vinda e a nossa reunião, é importantíssimo, ele está tratando como duas coisas. Com relação à vinda gloriosa e a nossa reunião, para mim ele está falando do arrebatamento, que é quando a igreja se juntará a Ele. Versículo 2, ele termina dizendo, quanto à vinda, né? E a reunião com Ele, nós os exortamos, 2, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Começou a conversa de muita gente, dizendo, ei, Jesus já veio, vocês perderam o bonde. Mas até quem levava a sério as 70 semanas de Daniel como literal, depois dos 7 anos da morte de Jesus, eu estou dizendo, ei, esse negócio já acabou, já era, já foi. Paulo começa a exortar todo mundo e diz, não aceite, não demova a sua forma de pensar, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane. Irmão, desde o início da igreja, há uma tentativa de gerar engano sobre essas coisas. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele está falando de quem? Do anticristo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Eu já vi muito pós-tribulacionista dar o tiro no pé na hora da discussão e dizer que esse texto mostra que o arrebatamento acontece depois da tribulação e depois do anticristo manifestar. Mas Paulo diz assim, quanto à vinda do Senhor, a vinda gloriosa, e a nossa reunião, ninguém engane vocês. Ele diz, a vinda do Senhor não acontece, essa vinda gloriosa, sem que primeiro se manifeste o homem da perdição. Tudo que você lê na Bíblia, querido, e mesmo no livro do Apocalipse, situa Jesus voltando no final da tribulação para julgar o anticristo. Então ele diz, essa vinda gloriosa não acontece sem que primeiro se manifeste o anticristo. Só que ele diz, mas tem alguém detendo a manifestação do anticristo. Você lê isso comigo aí, vamos lá de novo. Versículo 6, sabeis que agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, versículo 7, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A Bíblia está falando de alguém
que está detendo a manifestação do anticristo, diz: Jesus não pode vir sem o anticristo se manifestar. E o anticristo não pode manifestar sem que aquele que o detém seja tirado. Então, o que Paulo fez? Ele faz o caminho inverso, o caminho de volta. Para que a vinda gloriosa aconteça, anticristo antes. Para que o anticristo venha, algo antes do anticristo tem que sair, senão ele não pode manifestar. Os dispensacionalistas começaram a ensinar que o que detém é o Espírito Santo. E que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo é tirado da terra. Irmãos, o Espírito Santo já está agindo na terra com poder. E a Bíblia fala que já tem muitos anticristos em operação. Se a presença do Espírito Santo anulasse a ação maligna, irmão, quem dá poder ao anticristo é o diabo. O diabo está solto, fazendo o que quer na terra. Como é que a gente entende que a hora que o anticristo que vem, que é inferior, ele recebe poder do diabo, ele só pode agir se o Espírito Santo não estiver aqui. Mas o diabo que dá poder para ele já está agindo hoje com o Espírito Santo na terra. Esse argumento que ele não faz sentido. Nós precisamos entender quem é que o detém. No cronômetro das 70 semanas, o cronômetro é interrompido na 69ª semana. Na de número 69. Mais fácil, né? Por que é interrompido? Porque Israel saiu de cena e os gentios entraram. Para que a última semana, que é a semana que o anticristo vai se manifestar, aconteça, quem é que tem que sair? Quem entrou quando o cronômetro foi interrompido? Os gentios. Ou seja, ele está dizendo, para que a vinda gloriosa aconteça, primeiro o anticristo e tribulação. Mas para o anticristo manifestar e ter a tribulação, nós que o detemos, precisamos sair de cena. Então, à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, eu não consigo, eu lembro de ter conversado com um grupo de irmãos muito querido, que eu respeito muito, líderes, né, que um dia sentaram comigo e disseram: Luciano, a gente preocupa com essa sua posição pré-tribulacionista. Eu falei: então vamos conversar. Depois de algumas horas conversando, quando eu esgotei todo o argumento deles, falaram para mim: talvez se a gente é que está certo, é você que vai ter que ajudar a gente. Então, eles disseram para mim: você pode pelo menos voltar a estudar a Bíblia, de forma nula, neutra, sem pensar na posição que você já tem, tentando enxergar, né, essa questão escatológica. Eu falei: eu posso. Eu falei para eles: não posso negar que eu tenho um legado. Meu pai estudou escatologia há mais de 20 anos, antes de eu começar a estudar. Eu falei: não posso negar que eu tenho um legado. Mas eu prometo que vou fazer isso. Enfiei a cara na Bíblia, querido, por quase 3 anos. Realmente procurando estudar isso. Eu lembro que naquela época, né, eu li, eu acho que mais ou menos uns 60 livros nessa área, que eu não tinha lido, procurando ver, todo mundo pensava de forma contrária. Eu realmente não quero ser dogmático, acho que é muito presunçoso a gente querer dizer que tem toda, né, a verdade, a revelação. A gente não tem. Eu prefiro alguma dessas coisas escrever a lápis em vez da caneta, porque se precisar voltar a apagar, fica mais fácil. Mas realmente eu não consigo enxergar a escatologia de outra forma. Depois daqueles 3 anos, eu reuni de novo com aquele grupo, eles diziam: aí? Eu falei: agora a coisa ficou feia para vocês, que eu voltei mais forte do que nunca. Né? Então, assim, essa é a minha luz. Eu vou tentar influenciar você com ela, mas realmente tentando destacar, né, que se você pensar em termos práticos, querido, o mais importante não é a gente entender essa ordem. O mais importante é estar preparado para aquilo que vem, ok? Vamos voltar em Mateus 22, nas bodas. É muita coisa para falar em pouco tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do 1. O texto diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio,
e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou muito irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa conversa de Jesus acontece imediatamente depois da parábola que a gente leu de Mateus 21. Quando ele fala da vinha que foi dada na mão de um grupo de lavradores. Eles não deram atenção, falharam, então foi tirada, foi dada na mão de outros. Agora Jesus, de novo, resolve falar por parábola. E ele fala a respeito do que eu gosto de chamar de a maior festa de todos os tempos. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Apocalipse 19 fala das bodas do Cordeiro. Então, ele está falando, apesar de usar aqui parábolas, alegoria, que o rei do reino, Deus, está preparando uma grande festa para o casamento do seu filho. E que para essa festa, ele chamou primeiro um grupo de convidados. Só que o primeiro grupo de convidados não deu a menor para o convite dele. Ele manda insistir que realmente quer que eles estejam lá. Mas eles não só vão cuidar das suas coisas, como agora começam a maltratar a que eles foram convidar. Alguma semelhança com os servos foram cobrar os frutos. De novo os profetas vindo, não sendo ouvidos, sendo maltratados por eles. A Bíblia diz: o rei ficou irado e decidiu que ia julgar esse primeiro grupo de convidados. E nós sabemos disso em relação a Israel. Então ele diz: eu vou agora abrir a porta para um outro grupo de convidados. Ele sai e começa a convidar. Ele diz: nós convidamos e tem espaço, tem lugar ainda. Eu gosto disso, irmãos. Há um clamor do céu para que a gente enche esse salão de festa. Você pode dizer amém? Aí ele sai pelos becos e valados, sai pelas encruzilhadas, força a entrar. Só que a Bíblia diz que nesse segundo convite, os primeiros não foram considerados dignos porque não deram importância para o convite. No segundo convite, vai chamar gente de tudo quanto é jeito. A Bíblia fala de bons e maus. No primeiro convite se fazia digno por aceitar ou não. No segundo, não é só aceitar. Ele diz: é a maneira como vem vestido para essa festa. E de novo a gente remete àquela ideia de viver preparado para esse grande advento. Então, eu quero que a gente possa olhar junto aí algumas verdades sobre o que a gente entende, chama aí de as bodas do Cordeiro. Jesus mencionou isso na sua parábola. As bodas do Cordeiro não é o casamento em si, é a festa que se segue. Quando a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento lá em Caná da Galileia, em João 2, não era a cerimônia do casamento, eram as festas. A festa deles, querido, muito interessante isso. O casamento na cultura oriental tinha 3 etapas distintas. A primeira delas era o noivado. Não existe namoro. Você não acha isso na Bíblia. Começava com o noivado, que era quando um se comprometia com o outro. Muitas vezes o arranjo era feito pelos pais, mas havia um compromisso. Em Mateus 1,18, a Bíblia fala de José em relação a Maria nessa condição, de que ele ainda não havia tomado, mas eles haviam sido prometidos, estavam nessa condição. Depois do noivado, vem o casamento em si. O casamento, ele era uma aliança feita entre o casal, diante de testemunhas, que já dava imediatamente início às bodas, à festa. Que normalmente, na cultura oriental dos povos antigos, não só dos judeus, costumava durar 7 dias. Em Juízes 14,
Quando a Bíblia fala de Sansão, e aqui ele foi casar com uma filisteia, o que mostra que esse costume não era só dos judeus. Juízes 14:12. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrides, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Versículo 15. Ao 7º dia, dissera a mulher de Sansão: persuade teu marido que nos declare o enigma, que é quando, fechava e encerrava o prazo. Versículo 17. Ela chorava diante dele os 7 dias em que lhe celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto lhe importunava. Então ela declarou o enigma aos patrícios. Então várias vezes a gente percebe aí os 7 dias. Irmãos, para mim isso é outra figura interessante. A Bíblia fala de um noivado, nós estamos prometidos para o noivo. A Bíblia fala de um casamento, que é quando o noivo vem ao encontro da sua noiva. E a Bíblia fala de um período de 7 dias de festa, de bodas. Eu não consigo olhar para esses 7 anos em que a tribulação está comendo solta na terra, como algo diferente da ideia do conceito de que a igreja já subiu para festar com o Senhor. Vamos comigo para Apocalipse 19. Apocalipse 19, 7. O texto diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tá? A gente leu do versículo 7 até o 9. Agora olha comigo o versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Nós lemos esse texto ontem, Versículo 13. Está vestido com manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui fica claro que é Jesus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro, com cetro de ferro. Quando Apocalipse 12 fala de um filho arrebatado para Deus, diz: ele regerá as nações com vara de ferro. Quando a Bíblia fala da igreja, querido, é sempre a figura da noiva, da esposa, de uma mulher. Ali a Bíblia fala de um filho homem: ele regerá as nações com vara de ferro. Aqui de novo. 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala e descreve agora a vinda gloriosa do Senhor. Só que antes dessa vinda gloriosa, que passa a ser descrita a partir do versículo 11, a Bíblia fala das bodas sendo celebradas. Então, se a vinda gloriosa acontece ao final da tribulação, e mesmo no desfecho de Apocalipse a gente sabe que é isso que está acontecendo, do que essas bodas estão sendo faladas antes da vinda dele? A boda que ele der a festa depois do casamento. Se ele está vindo tomar a noiva, arrebatá-la só no final da tribulação, com quem que foi que está tendo essa festa de casamento? O que me faz entender que esse casamento vai acontecer antes. Amém? Desculpa se eu não estou sendo imparcial. A gente diz: pastor, você não pode ser imparcial. Dentro da visão das bodas, meu Deus do céu, os irmãos oram para o tempo ir mais devagar, mais lento. A gente vê que há esse banquete prometido,
né? Obviamente o Senhor disse que quando Ele voltar, a gente leu, Ele vai colocar os servos agora na mesa, Ele é que vai nos servir, Ele que vai nos honrar, né? Quase todo o relato, querido, dessa festa. Então, aqui a gente vai encontrar esse mistério, né, de uma festa que acontece depois da vinda e uma vinda que acontece depois da festa. É o que eu falei, se a gente não separar o arrebatamento dessa parousia, né, da epifania, da vinda gloriosa depois, nós vamos encontrar muita contradição, ou aparente contradição bíblica. Deixa eu falar um pouco disso. Eu vou dar um jeito. Se eu deixar um e-mail, eu preciso que alguém faça correr isso para os demais. Os alunos da escola têm e-mail cadastrado aqui? Ok. Eu vou tentar, para você não ficar na tensão de anotar tudo na lista ou se perdeu, essa lista que eu vou fazer a comparação agora de 14 aparentes contradições, se a gente não separar o arrebatamento da vinda do Senhor, eu vou deixar um e-mail para ser encaminhado para vocês. Ok? Por apenas R$100, você vai ter acesso ao e-mail. Vamos lá. Distinção entre o arrebatamento e essa revelação gloriosa. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a Bíblia diz: nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Então a Bíblia fala de uma vinda do Senhor, um encontro nosso com Ele nas nuvens. Em Atos, no capítulo 1, a gente leu ali de 10 a 12 que os anjos falaram para os apóstolos, que do mesmo modo como o viste ir, Ele virá. E a Bíblia diz que Ele sai do Monte das Oliveiras, e Zacarias, né, no capítulo 14, ali do versículo 1 a 4, diz que Ele volta para botar o pé no Monte das Oliveiras. E diz que no momento em que Ele pisar o Monte das Oliveiras, Ele vai se fender em dois e vai abrir um vale no meio, né? Então nós temos uma vinda nas nuvens e outra vinda no Monte das Oliveiras. Em Apocalipse 2, 28 e também Apocalipse 22, 16, Jesus é chamado de estrela da manhã. Recentemente estava ensinando na nossa escola bíblica no módulo sobre anjos, e alguém falou: poxa, pastor, por que esse texto aí de Isaías 14, que fala da queda de Satanás, por que ele é chamado de estrela da manhã? A versão King James traduziu isso como Lúcifer, né? Mas não existe essa expressão Lúcifer, né? Que fala de luz, de brilhante, mas foi em cima da estrela da manhã. Estrela da manhã é chamada estrela d'alva. Quantos aqui já viram a estrela d'alva? É os que levantaram cedo na vida, tá, irmãos? Porque eu já vi a estrela d'alva por não ter dormido, mas não por ter levantado a tempo de vê-la, né? Quando no final da noite, antes do amanhecer, existe uma estrela que ela brilha sempre mais forte do que todas as outras. É a chamada estrela da manhã ou estrela d'alva. Antes do sol aparecer, é aquela que mais brilha, e daqui a pouco a gente sabe que ela está anunciando o brilho do sol. Jesus é chamado de estrela da manhã. Eu falei que alguém perguntou, mas por que isso foi colocado para o diabo também? Porque está falando que na condição dele de anjo, antes de cair, ele era uma estrela de maior brilho que as demais, tá? Então, só para você não fazer a confusão. Nesses dois textos, ele é apresentado como estrela da manhã. Mas em Malaquias 4:2, um texto que anuncia profeticamente não só a primeira vinda, mas a segunda vinda, ele é chamado de o sol da justiça. Qual a diferença entre a denominação estrela da manhã e o sol da justiça? A estrela, querida, ela vai aparecer, brilhar um pouquinho antes da manifestação do sol, e quase ninguém vê. Mas daqui a pouco vem o sol e todo mundo vai ver. A vinda de Jesus, ela vai cumprir esses dois aspectos. O arrebatamento, querido, vai aparecer um pouco de tempo, vai brilhar e muito pouca gente vai ver. A vinda gloriosa, a Bíblia diz, todo olho o verá, tá? Em João 14:3, Jesus fala a respeito de ir preparar lugar. Ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei novamente. Então ele fala de vir outra vez. Ele diz: e vos tomarei para mim mesmo. Então ele vem para os seus.
ele vem com o propósito de nos tomar para ele. Agora, a gente leu Apocalipse 19, 14, falando de que ele virá seguido de muitos exércitos que também vem montado, né, em cavalo branco para peleja, para estabelecer um reino na terra. No primeiro aspecto, que é o arrebatamento, ele vem para os seus. No segundo aspecto, que é a vinda gloriosa, ele vem com os seus. Aqueles que já subiram ao seu encontro, celebraram com ele as bodas, vão retornar com ele. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, a Bíblia fala de um abrir e fechar de olhos, de um piscar de olhos, falando dos vivos que serão transformados. A Bíblia diz, num momento, num abrir e piscar de olhos. Já em Mateus 24, 29 e 30, a gente não tem uma vinda tão rápida. A gente tem o que eu gosto de chamar de uma vinda lenta. Mateus 24, 29 e 30, diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então aqui a gente já sabe do que está sendo dito, é do final da tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos. Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou explicar esse texto. Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Os pós-tribulacionistas usam esse texto para dizer que esse é o arrebatamento, depois da tribulação e junto com a vinda gloriosa. Nós vamos explicar isso assim que, ao voltar do intervalo, a gente começar a estudar a doutrina da ressurreição. Esse texto fala de uma vinda lenta. A Bíblia diz, todo olho verá, os povos da terra vão vê-lo, vão lamentá-lo, não tem nada a ver com aquele piscar de olhos do qual nós falamos. Vamos continuar os contrastes. Em Mateus 24, de 40 a 44, a gente leu esse texto ontem, Jesus fala sobre vir como o ladrão. Ele disse, se o dono da casa sabia que hora o ladrão viesse, ele ia vigiar só aquela hora. Como não sabe que hora, ele tem que vigiar o tempo todo. Tem que estar atento, né? Tem que ter cuidado. Essa expressão vem como ladrão, diz que ele vem na surdina, vem de repente, vem sem avisar. Mas, Apocalipse 1:7 descreve melhor esse texto de Mateus 24 que nós lemos, dizendo que todo olho o verá. Em Lucas 17, 24, Lucas 17, 24, a Bíblia diz, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Né? Aqui ele não fala de uma vinda na surdina nem discreta, ele diz como relâmpago, né? De uma a outra extremidade do céu. A Bíblia diz, né, em outra versão do Evangelho, como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, atravessa. Né? Nós não estamos falando de uma coisa que não será percebida. Vamos continuar. Eu já mencionei em Apocalipse 19 as bodas acontecendo antes dessa vinda gloriosa, o que implica que a noiva tem que ter subido. E depois, Apocalipse 19, 11, Jesus vindo depois das bodas. Em Hebreus 9, 27, Hebreus 9, 27, a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Versículo 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Cristo, na primeira vez, veio resolver o problema de pecado. Mas a Bíblia diz que na segunda vez ele aparece sem pecado. Irmãos, sem pecado não está falando dele. Jesus nasceu sem a natureza humana corrompida, viveu sem pecado. Quando a Bíblia está falando de uma segunda vinda sem pecado, ela está contrastando com o quê? Que na primeira vez ele se ofereceu para tirar os pecados. Na segunda, o texto está dizendo que ele vem sem pecado, ou seja, não vem para lidar com isso, não vem para resolver isso.
Em Mateus 25, de 31 a 46, quando depois da vinda gloriosa de Jesus, a Bíblia fala do julgamento das nações, onde ele vai pôr à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes e os cabritos. Ele vem para julgar o pecado. Então nós temos uma vinda sem pecado e uma outra onde ele vem para tratar do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2, eu falei que há um que o detém, falando do iníquo, até que ele seja tirado. Em 2 Tessalonicenses 2, 2 e 3, a Bíblia diz que essa vinda gloriosa não acontece antes do anticristo manifestar. Em Romanos 11, a partir do versículo 25, diz que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que é exatamente o momento do arrebatamento que inicia a 70ª semana de Daniel, que está faltando. Por outro lado, em Daniel 9, 27, que está relacionado com 2 Tessalonicenses 2,8, de Jesus matando o anticristo com o sopro da sua vinda, relaciona o quê? A vinda do Senhor com o fim da tribulação. Um aspecto da vinda é relacionado com o começo, o outro com o fim. Em Mateus 24, 36 a 44, fala de um tempo imprevisível para essa vinda do Senhor. Mateus 24, vamos ler esse texto. Jesus começa dizendo: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, o tempo todo Jesus está dizendo, não dá para saber quando. Agora, o que eu falei na discussão da escatologia é se o arrebatamento é antes, no meio ou no final da tribulação. Que tem tribulação de 7 anos, ninguém pode negar. Que tem uma vinda gloriosa no final, ninguém pode negar. Que isso desata um período chamado milênio, que depois vai ter ninguém pode negar. A única discussão é só a questão de onde acontece o arrebatamento. Todas as outras questões, eu acho que elas estão tão estabelecidas que não tem discussão sobre isso. Agora, há uma dessas 70 semanas de Daniel faltando, quando o anticristo vai se manifestar. Se o arrebatamento acontece no final dessa semana, então significa que o anticristo já se manifestou por 7 anos. A gente sabe que ele vai ficar mais endemoniado aí na metade da semana. Irmão, é só fazer as contas. E a gente sabe exatamente quando termina essa tribulação e quando Jesus vem. Se não existe um arrebatamento antes dessa semana, depois que o anticristo se manifestar, você pode ir riscando os dias na folhinha, que você sabe exatamente quando ele vem. Então, não faz sentido a gente ter uma semana precedendo a vida dele, com afirmações que dizem que a gente não sabe quando é que vem. Vamos continuar. Em Mateus 24 mesmo, no versículo 33, voltando um pouquinho antes desse texto que nós lemos. Mateus 24, 33. Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. 32. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O problema às vezes é que alguém diz, não, mas é que Jesus está falando disso depois de já ter falado da tribulação. Irmãos, todo o capítulo de Mateus 24, ele está respondendo naquela série de 3. Quando serão essas coisas? Jerusalém destruída. Ele diz, não vai passar essa geração sem que isso aconteça.
40 anos depois, ou menos de 40 anos depois, Jerusalém foi destruída. Então, ele está respondendo em grupos de 3. Que sinais haverão dessas coisas, destruição de Jerusalém? Da sua vinda e da consumação de todas as coisas. Cada uma dessas séries de respostas, ela vem seguindo essa ordem. De qualquer forma, a Bíblia fala de um momento onde a gente consegue reconhecer que ele está às portas. Eu acho interessante a gente olhar para esse aspecto que a gente chama de um tempo previsível. Em Lucas 21, 28, Lucas 21, 28, Jesus diz, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino dos céus. É a mesma afirmação que a gente lê de Mateus 24, dentro exatamente do mesmo contexto de um tempo previsível. Em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, que é o texto que emenda logo depois dele falar do arrebatamento. Ele vai até o versículo 18 do capítulo 4, falando do arrebatamento. Aí ele entra no versículo 1 do capítulo 5, na sequência. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, a Bíblia fala que assim como a mulher que está lá para dar à luz, de repente, de surpresa, as dores de parto chegam, a Bíblia diz, haverá paz e segurança. E de repente vem repentina destruição. O cenário da vinda gloriosa do Senhor, registrado em Apocalipse, é o da batalha do Armagedon. Quando as nações da terra vão se voltar contra Israel. E nesse ambiente, nesse cenário de guerra, talvez a pior guerra de todos os tempos, Apocalipse fala que o sangue vai subir até a altura do freio dos cavalos. A Bíblia compara isso, a uva sendo pisada no lagar, espremida e liberando o vinho. A Bíblia diz, esse é o cenário da segunda vinda. Nós não podemos olhar para isso e dizer paz e segurança. É um cenário completamente oposto. Então, de novo, a gente tem esse aspecto distinto. E nós já estamos na de número 11, tá, irmãos? Das 14 contradições. Apocalipse 3:10, a de número 12. Deus diz assim, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Tem gente que, às vezes eu vejo querendo forçar o pós-tribulacionismo e diz, não, isso aqui significa que Deus vai guardar na hora da tribulação. A preposição usada ali no grego é, eu te guardarei da hora da tribulação. Não é na hora. Deus disse, você não vai ver nem a hora, você não vai ver nem o momento, eu vou poupar você. No entanto, a gente leu em Mateus 24, 21 e 22, quando fala da vinda gloriosa, diz, logo depois da tribulação daqueles dias. Então, para um grupo é mencionado, que esse retorno dele vai nos poupar da hora da tribulação, para o outro, diz que vai ser logo depois da tribulação. Em Mateus 24, 31, a Bíblia diz que um será levado, a gente leu esse texto, o outro será deixado. Mateus 24, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A gente sabe, a gente citou aquele texto de João, para que aquele dia da vinda do Senhor não leve a gente a ser afastado de forma envergonhada.
Os incrédulos, os que estão vivendo de forma ímpia, eles vão ser deixados para trás. Agora, em Mateus 25, a partir do versículo 31, quando a gente tem o julgamento das nações, a Bíblia diz, se estiver anotando aí, Mateus 25, a partir do 41, a Bíblia diz que os incrédulos serão destruídos. Em 1 João 3,2, a Bíblia fala dessa vinda do Senhor como motivo de alegria. Em Mateus 24, 30, falando do que será esse retorno glorioso, diz que os povos da terra se lamentarão. Está certo que nesse último você pode separar a perspectiva, motivo de alegria para quem está pronto, esperando ele, né? Motivo de lamento para quem não estava pronto, esperando ele. Mas nós podemos gastar tempo nesses versículos fazendo a comparação. Há um mistério, querido. Se você me perguntar, pastor, mas se... Outro dia alguém falou para mim, você quer dizer que a segunda vinda de Jesus, na verdade, vão ser duas? Então a segunda virou segunda e terceira? A primeira e a segunda vinda, querido, no Velho Testamento era visto como uma coisa só. Esse mistério só foi entendido depois. Se essa vinda pode ser desdobrada em mais de uma, cumprindo as mesmas promessas, a gente não pode pensar que aqui não vai acontecer. Por exemplo, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos estudar a doutrina da ressurreição. A Bíblia fala da primeira e da segunda ressurreição. Quando você lê a primeira e a segunda, dá a entender que tem quantas? Vamos lá, quantas? Duas. Só que desde a ressurreição de Jesus, passando por toda a ressurreição que acontece no final da era da igreja, que já tem pelo menos 2000 anos, tudo isso está englobado na primeira ressurreição. Todo mundo ressuscitado antes do milênio está na primeira ressurreição. Quem ressuscitar depois do milênio está na segunda. Só que a primeira, querido, ela não vai acontecer num estágio só, mesmo sendo a primeira. Então, a gente vê essa verdade na Bíblia. O que fica, né, no ar é porque a necessidade desse mistério todo. Eu acredito, querido, no final das contas, que por mais que a gente tente entender isso, Deus não quis deixar a coisa muito clara. Paulo diz assim, eu vos digo um mistério. O endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando ele mexe nesse assunto, ele diz mistério. Quando ele fala em Mateus, em Efésios 5, do marido e da esposa, e ele compara da igreja e Cristo, ele diz, é grande esse mistério. Em 1 Coríntios 15, ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos transformados serão. Toda vez que a Bíblia mexe nesse assunto, a Bíblia chama de mistério. Em Efésios 3, ele diz, vocês perceberam qual é a minha revelação do mistério, do evangelho que eu prego aos gentios. Ele diz, essa distinção, o tempo todo é chamada de mistério. Particularmente, eu acredito que a gente está arranhando a superfície, começando a entender alguma coisa. Mas eu acho que vai ter muita surpresa, né, a respeito de como essas coisas vão acontecer. Eu acho que já dá para a gente dar um intervalo. E assim que a gente voltar, eu quero mexer em pelo menos mais duas doutrinas importantes, que é a doutrina da ressurreição e do juízo eterno, né? E nós vamos analisá-las com esse fundamento que a gente estabeleceu aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunta para o irmão ao seu lado e vê se ele pode te ajudar, ok? Eu só preciso que vocês me deixem mesmo ter um intervalo, porque eu realmente preciso dele. Algum recado? Você que é o encarregado aqui? Voltamos às 7. Então dá tempo até de comerem alguma coisa, né? Porque como diz aquele versículo apócrifo, saco vazio não para em pé, né, irmãos? Então, 7 horas a gente retoma.